Pomba as 10 chaves de Tiago que vão revolucionar sua fé. Era uma tarde quente em Jerusalém quando Tiago, o irmão do Senhor, sentou-se à sombra de uma figueira para escrever palavras que atravessariam séculos. Não eram apenas conselhos, eram chaves, capazes de destrancar portas que muitos nem sabiam que existiam. Suas palavras, curtas e cortantes como uma espada bem afiada, não deixavam espaço para meias verdades. Quem as entendesse, nunca mais olharia para a fé da mesma forma. A primeira chave brilhava com uma simplicidade desarmante. Considerem por alegria, meus irmãos, quando enfrentarem provações de todo tipo, ante 1:2. Não era um convite a masoquismo espiritual, mas uma revelação profunda. As lutas não são inimigas da fé, são o cadinho onde ela se purifica. Quem já não viu ouro sair do fogo mais brilhante do que entrou? Tiago sabia que a dor, quando recebida com os olhos voltados para Deus, se transforma em um tesouro invisível. A segunda chave girava no eixo da sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus ante 1:5. Mas não era qualquer sabedoria, era a que desce do alto, pura, pacífica, cheia de misericórdia. O mundo oferece conhecimento que incha o ego, Deus dá uma sabedoria que curva os joelhos. Quem a possui não fica discutindo sobre doutrinas vazias, mas vive de tal modo que até os incrédulos param para observar. Isso não é normal. A terceira chave era um espelho, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como um homem que olha no espelho e, depois de se ver, sai e esquece como é ante 1:23-24. Tiago não tinha paciência para crentes que colecionavam sermões como troféus. A fé que não muda a vida é como uma semente jogada no asfalto, nunca brota. Ele exigia ação, não aplausos. A quarta chave expunha a parcialidade como um veneno silencioso. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas ante 2:1. Tiago via a igreja dividindo os bancos entre ricos e pobres, como se o evangelho fosse um clube exclusivo. Mas ele lembrava, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. Quem fecha os olhos para o necessitado fecha a porta para a bênção que vem através deles. A quinta chave falava de fé e obras, um tema que ainda hoje faz tremem os alicerces de muitos púlpitos. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta ante 2:17. Não era uma negação da graça, mas um grito contra a ilusão de que basta assentir com a cabeça. A fé verdadeira tem mãos. Alimenta o faminto, veste o nu, visita o preso. Não é um sentimento, é um verbo. A sexta chave desmascarava a língua como um fogo incontrolável. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus ante 3:9. Tiago sabia que muitos destruíam com palavras o que construíam com orações. Uma língua descontrolada é como um leme quebrado, ou navio pode até ter velas cheias de vento, mas vai bater nos rochedos. Quem domina a própria fala domina a própria alma. A sétima chave revelava a amizade com o mundo como adultério espiritual a adúlteros. Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? TG 4:4. Não era um chamado ao monaquismo, mas um alerta, não dá para servir a dois senhores. O mundo não é o inimigo, mas seu sistema aquele que promete felicidade em doses de poder, prazer e posse é uma armadilha disfarçada de liberdade. Quem bebe dessa fonte sempre terá sede. A oitava chave falava de paciência. Sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor ante 5:7. Tiago comparava a vida do crente a um agricultor que planta a semente e espera a chuva. Não é passividade, é confiança ativa. O mundo corre atrás de resultados imediatos, o reino de Deus opera no tempo certo. Quem aprende a esperar colhe frutos que os apressados nunca verão. A nona chave era um convite a orações poderosas. A oração de um justo é poderosa e eficaz ante 5:16. Tiago não falava de fórmulas mágicas, mas de um coração alinhado com Deus. Elias era homem como nós, mas sua oração fez chover depois de 3 anos de seca. Não era o profeta que era extraordinário, era o Deus a quem ele servia. Quem ora com fé move o invisível. A 10ª e última chave era mais radical. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se de que quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a alma daquele de morte ante 5:19-20. Tiago não queria uma igreja de espectadores, mas de resgatadores.
Não bastava evitar o pecado, era preciso puxar os que caíram de volta para a luz. A fé que não salva os outros é uma fé que ainda não entendeu seu próprio propósito. Quando Tiago terminou de escrever, dobrou o pergaminho e o entregou a um mensageiro. Não sabia que aquelas palavras se tornariam um manual de sobrevivência espiritual para gerações. Não eram teorias, eram chaves. E quem as usasse descobriria que a fé não é um conjunto de crenças, mas uma jornada de transformação. Uma porta se abre, depois outra, e outra, até que, no fim, o crente percebe que não está mais no mesmo lugar onde começou. Está mais perto de Deus. E isso muda tudo. O mensageiro partiu ao amanhecer, com o pergaminho protegido sob a túnica. Seu destino era a pequena comunidade de crentes em Antioquia, onde as disputas entre judeus e gentios ameaçavam dividir o que Deus havia unido. As palavras de Tiago não chegavam como um decreto, mas como um lembrete. A fé que não se dobra para erguer o irmão é como uma lâmpada escondida debaixo de um cesto. Enquanto o homem avançava pelas estradas poeirentas em Antioquia, um jovem chamado Elias lutava contra sua própria sombra. Tinha sido um dos primeiros a abraçar a mensagem de Cristo, mas o orgulho corrompera. Suas palavras afiadas cortavam mais do que edificavam, e seus irmãos já evitavam seu olhar. Se ao menos alguém me mostrasse o caminho de volta, pensava, enquanto observava o pôr do sol através das fendas do templo. O pergaminho chegou ao anoitecer. O líder da comunidade, um homem de mãos calejadas chamado Silvano, desdobrou a luz de uma lamparina. As palavras de Tiago ecoaram como um chamado: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e outro converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará a alma daquele da morte. Silvano não hesitou. Sabia que Elias era a pedra no sapato da igreja, mas também conhecia o peso da misericórdia. Procurou-o na manhã seguinte, não com reprovação, mas com um convite: vem, ajuda-me a consertar a cerca da viúva Raquel. As chuvas estão chegando. Elias relutou. Seu orgulho ainda resistia, mas a solidão o consumia. Aceitou, e enquanto martelavam as tábuas, Silvano falou não de doutrinas, mas de lembranças do dia em que Elias havia carregado um irmão doente até a casa de oração, das vezes em que sua voz havia acalmado corações inquietos. Você ainda é aquele homem, disse Silvano, mas se perdeu no caminho. As palavras foram como água em terra seca. Elias caiu de joelhos entre as tábuas soltas, e o choro veio sem aviso. Não era apenas arrependimento, era o reconhecimento de que, mesmo em sua queda, Deus não o abandonara. Silvano o abraçou, e ali, entre o pó e as lascas de madeira, uma alma foi resgatada da morte. Quando Elias se levantou, não era o mesmo. Sua voz, antes cortante, agora carregava uma doçura inesperada. Começou a visitar os enfermos, a ouvir mais do que falar, a estender a mão aos que, como ele, haviam tropeçado. A igreja em Antioquia não mudou da noite para o dia, mas algo se moveu em seu núcleo, a certeza de que a fé não era um farol estático, mas uma chama que se passa de mão em mão. Anos depois, quando o pergaminho de Tiago já havia cruzado mares e desertos, um jovem discípulo em Roma o leu à luz de uma vela. Seu nome era Marcos, e ele lutava contra a dúvida. As palavras o atingiram como um sopro: a fé sem obras é morta. Fechou os olhos e viu, não um mestre distante, mas um Deus que se inclina para levantar os caídos. E assim, como uma semente plantada em terra fértil, a mensagem cresceu. Não por força de leis, mas pelo poder de uma verdade simples: o amor que não age não é amor. E a fé que não salva, não é fé. O vento que soprava sobre Roma naquela tarde carregava o cheiro de pão recém-assado e o murmúrio das vozes no fórum. Marcos caminhava pelas ruas estreitas do bairro dos Oleiros, onde as paredes ainda guardavam as marcas das enchentes do Tibre. Em suas mãos, o pergaminho de Tiago estava agora desgastado nas bordas, como se as palavras tivessem sido não apenas lidas, mas vividas. Ele parou diante de uma casa modesta, cuja porta de madeira rachada exibia um símbolo discreto, um peixe esculpido na madeira. Dentro, uma mulher chamada Lídia tecia lã enquanto ouvia as notícias dos viajantes. Seu filho, um menino de 10 anos chamado Elias, observava Marcos com olhos curiosos, como se pressentisse que aquele homem trazia algo mais que palavras. Você é o que eles chamam de seguidor do caminho, disse Lídia, sem levantar os olhos do Tir. Não era uma pergunta. Marcos assentiu e sentou-se no banco de madeira junto à parede. O menino aproximou-se, encostando a cabeça no ombro da mãe.
Minha irmã em Corinto me escreveu, continuou Lídia. Diz que há homens que pregam um Cristo de palavras bonitas, mas cujas mãos estão vazias. Que não dão pão aos famintos nem abrigo aos estrangeiros. Marcos abriu o pergaminho e passou os dedos sobre as letras, como se buscasse nelas uma resposta que já conhecia. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. Mas também disse que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Lídia finalmente parou o tiro e olhou para ele. E o que isso significa quando as crianças choram de fome e os soldados romanos batem em nossas portas? Marcos não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou de sua bolsa um pedaço de pão e o partiu ao meio, oferecendo uma parte a Elias. O menino hesitou, mas aceitou. Enquanto comia, Marcos falou baixinho. Significa que Deus não nos pede para entender tudo, mas para estender a mão. Mesmo quando trememos. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Marcos saiu em silêncio e foi até os arredores do Monte Aventino, onde os escravos libertos e os pobres se amontoavam em barracos de madeira. Entre eles estava um velho chamado Simão, cujas costas curvadas contavam histórias de anos quebrando pedras nas estradas do Império. Simão não perguntou por que um estranho lhe oferecia ajuda para reconstruir o telhado de sua choça. Apenas aceitou o martelo que Marcos lhe estendeu e, juntos, trabalharam até que as primeiras estrelas aparecessem. Por que você faz isso? Perguntou Simão, enxugando o suor da testa. Marcos sorriu, lembrando-se das palavras que o haviam atingido anos antes, à luz de uma vela. Porque a fé que não salva, não é fé. E assim, como uma teia invisível, a mensagem se espalhou. Não por decretos, nem por espadas, mas por mãos que se estendiam na escuridão, por pão partido em silêncios, por olhares que diziam, você não está sozinho. Em Roma, em Éfeso, nas aldeias da Gália, homens e mulheres começaram a viver o que antes apenas ouviram. Não eram perfeitos. Tropeçavam, discutiam, às vezes se perdiam. Mas quando caíam, havia sempre alguém para levantá-los, não com palavras de reprovação, mas com um gesto que dizia, eu também já estive aqui. Anos mais tarde, quando o fogo consumiu parte da cidade e os cristãos foram acusados de atear as chamas, foi Marcos quem levou água e panos para os feridos, sem distinguir entre perseguidores e perseguidos. E quando um soldado romano, com o rosto queimado e as mãos trêmulas, pediu ajuda, ele não hesitou. Enquanto limpava as feridas do homem, o soldado sussurrou: por que vocês não nos odeiam? Marcos não respondeu com um sermão. Apenas apertou o braço do soldado e disse: porque o ódio também é uma chama. Mas queima sem iluminar. E o soldado, pela primeira vez, viu algo que não entendia, mas que desejava, uma luz que não se apaga, mesmo na noite mais longa. O soldado, cujo nome era Lúcio, nunca esqueceu aquelas palavras. Nos dias que se seguiram, enquanto a cidade se reconstruía entre cinzas e murmúrios de vingança, ele voltava ao local onde Marcos trabalhava, agora ajudando a erguer abrigos para os desalojados. Não falava muito, apenas observava as mãos calejadas do homem que distribuía pão e água como se fossem coisas simples, sem peso. Até que um dia, quando o sol já caía atrás das colinas, Lúcio se aproximou com um saco de moedas rouco de tanto ser apertado. Isto é para vocês, disse, empurrando o saco para Marcos. Não é muito, mas não quero mais carregá-lo. Marcos não tocou no dinheiro. Olhou para Lúcio como quem reconhece uma ferida antiga. E o que você vai carregar no lugar? O soldado hesitou. As moedas eram o que restava de seus saques, de ordens cumpridas sem questionar. Mas agora, elas queimavam mais que as cicatrizes em seu rosto. Não sei, admitiu, pela primeira vez em anos. Marcos então pegou o saco e o devolveu, não como recusa, mas como oferta. Guarde. Mas quando decidir o que fazer com ele, lembre-se, há fome além da sua. Lúcio não entendeu de imediato. Só semanas depois, quando viu uma mulher chorando sobre os escombros do que fora sua casa, ele abriu o saco e colocou algumas moedas em suas mãos. Não foi suficiente para reconstruir nada, mas foi o bastante para que, pela primeira vez, ele visse seus próprios dedos não como instrumentos de violência, mas como pontes. Enquanto isso, Marcos continuava seu trabalho, agora com mais ajudantes, alguns, como Lúcio, chegavam em silêncio, outros, como a jovem Mira, traziam notícias dos que ainda se escondiam nas catacumbas.
Ela era filha de um mercador que perderá tudo no incêndio, e sua voz, embora trêmula, carregava uma determinação que surpreendia. Dizem que os cristãos são loucos por não se defenderem, comentou certa noite, enquanto ajudava a amarrar vigas. Mas eu acho que é só porque vocês já sabem o que é perder. Marcos sorriu, mas seus olhos estavam distantes, como se vissem algo além das paredes que erguiam. Não é sobre não se defender, Mira. É sobre não repetir o que nos destruiu. Ela não respondeu. Não precisava. As mãos dela, enfaixadas por queimaduras, já falavam por si. E assim, entre tábuas e cinzas, algo novo nascia, não um templo, não um exército, mas uma teimosia quieta de quem escolheu, mesmo sem saber explicar por quê, acender velas em vez de atear fogos. Os dias que se seguiram foram uma dança lenta entre a fome e a fé. Mira aprendia a reconhecer os sons da cidade através das frestas da parede, o tropel dos soldados romanos nas ruas de pedra, o choro abafado das mulheres que ainda buscavam entre os escombros algo que não estivesse reduzido a carvão. Às vezes, ouvia-se o riso rouco de crianças brincando com pedaços de telha quebrada, como se o mundo não tivesse desabado sobre elas. Marcos trabalhava em silêncio, suas mãos cravando pregos com uma precisão que parecia quase sagrada. Não era um homem de muitas palavras, mas Mira notara que, quando a noite caía e os outros se reuniam para partilhar o pouco pão que restava, ele sempre deixava um pedaço de lado, não por avareza, mas como se guardasse algo para um hóspede invisível. Uma vez, ela ouviu deslizar o alimento por uma fenda na parede, onde uma sombra pequena e esguia o arrebatou antes que a lua pudesse iluminá-la por completo. Você alimenta ratos ou fantasmas? Perguntou Mira, secando as mãos na túnica surrada. Marcos não se virou. Apenas murmurou. Às vezes, é a mesma coisa. Ela não insistiu. Aprenderá que algumas respostas só faziam sentido quando não eram ditas. Uma tarde, enquanto colhia ervas amargas nos arredores da cidade, o suficiente para disfarçar o gosto da água podre, Mira avistou um grupo de soldados se aproximando do antigo aqueduto. Escondeu-se entre as pedras, o coração batendo tão forte que temia que a ecoasse nas paredes. Não eram romanos comuns, usavam capas escuras com bordados prateados, e um deles carregava um bastão com uma serpente de 2 cabeças. A guarda do prefeito, pensou, sentindo o suor gelado descer pela nuca. Aqueles homens não vinham para saquear, vinham para caçar. Quando voltou às catacumbas, encontrou Marcos agachado junto a um dos poços de ventilação, ouvindo. Seu rosto estava mais pálido que o habitual. Eles sabem, disse ele, sem preâmbulos. Alguém falou. Mira sentou-se ao seu lado, os dedos apertando o punhado de ervas até que o verde se misturasse ao vermelho de suas próprias marcas. O que fazemos? Marcos fechou os olhos por um instante, como se buscasse uma resposta não em si mesmo, mas em algo muito além. O que sempre fizemos. Esperamos. Mas dessa vez, a espera tinha um gosto diferente. Não era a paciência dos que confiam, mas a tensão dos que sabem que o tempo está se esgotando. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, Mira desceu sozinha pelos túneis mais profundos, onde a umidade escorria pelas paredes como lágrimas antigas. Lá, escondido atrás de uma laje solta, estava o que restava do livro que seu pai guardara, páginas carbonizadas, mas ainda legíveis em alguns trechos. Ela passava os dedos sobre as letras, como se pudesse extrair delas não só palavras, mas também o calor de uma vida que já não existia. Eles nos chamam de loucos, pensou, mas a loucura é continuar acreditando que algo pode nascer das cinzas quando o mundo inteiro insiste em pisoteá-las. Foi então que ouviu passos. Não eram os passos pesados dos soldados, nem o arrastar cansado dos refugiados. Eram leves, quase imperceptíveis, como se quem os desse soubesse que o chão era sagrado. Mira virou-se lentamente. Uma criança estava parada na entrada do túnel, envolta em trapos tão sujos que era difícil dizer se eram cinza ou terra. Seus olhos, porém, brilhavam com uma intensidade que parecia roubada do fogo. Você é a que acende as velas, disse a criança, não como pergunta, mas como quem reconhece algo há muito esperado. Mira não respondeu. Apenas estendeu a mão, e a criança, um menino, percebeu então, aproximou-se e colocou nela um objeto frio e liso. Era uma chave. Não de metal comum, mas de osso, trabalhada com runas que Mira não conseguia ler, mas que pareciam vibrar sob seus dedos.
Ele disse para dar a você, murmurou o menino, olhando por sobre o ombro como se temesse ser seguido. Disse que você ia saber o que fazer. Quem? Mas a criança já estava se afastando, dissolvendo-se nas sombras como se nunca tivesse estado ali. Mira apertou a chave contra o peito, sentindo seu batimento acelerado responder ao peso daquele objeto estranho. Não havia dúvidas sobre quem a enviará. Só uma certeza, o que quer que estivesse por vir, não seria mais questão de esperar. Era a hora de abrir uma porta. Mira seguiu o instinto. Não havia mapa, nem rumo traçado, mas a chave de osso parecia guiá-la, quente agora contra a pele, como se reconhecesse o caminho. As ruas da cidade, antes labirínticas, desdobraram-se à sua frente em uma sequência clara, a praça abandonada, o beco sem saída que se abriam em passagens secretas, até chegar à porta. Era de madeira antiga, quase apodrecida, mas as runas gravadas em seu umbral brilhavam fracamente, como brasas sob cinzas. Não havia fechadura visível. Mira pressionou a chave contra o centro da porta e sentiu, mais do que ouviu, o clique de algo se encaixando. Um suspiro do ar, um gemido de dobradiças esquecidas, e ela empurrou. Dentro, não havia escuridão, mas uma luz dourada e difusa, como se o tempo ali fosse outro. O ar cheirava a terra úmida e algo doce, quase familiar. No centro da câmara, uma figura agachada sobre um baú de ferro olhava para ela sem surpresa. Demorou, disse ele, e Mira reconheceu a voz antes mesmo de ver o rosto. O homem, se é que era um homem, tinha os olhos da cor do âmbar ao entardecer, e suas mãos, longas e pálidas, estavam manchadas de tinta e terra. Você me deixou uma chave, ela disse, mas para si mesma. Não. Ela deixou. Ele apontou para o baú. Abra. Mira hesitou, mas a chave já ardia em seus dedos. Ao encostá-la na fechadura, o baú abriu-se sozinho, revelando não ouro ou joias, mas um punhado de sementes negras, uma adaga de vidro e um pergaminho tão fino que parecia tecido de teia de aranha. São as últimas, murmurou ele. O que foi colhido precisa ser replantado. O que foi quebrado, consertado. Mira entendeu. Não eram instruções, mas um acordo antigo, um ciclo que ela agora fazia parte. Pegou a adaga, guardou as sementes no bolso e, quando olhou novamente, o homem havia desaparecido. Só restava a porta aberta atrás dela, e o mundo lá fora, esperando. Ela respirou fundo. A chave, agora fria e inerte, desfez-se em pó entre seus dedos. Era a hora de começar.